Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O programa de hoje é especial. A gente vai falar sobre aquele síndico que não aparece no condomínio. Não importa a razão, o síndico sumiu. E aí, o que faremos? Bom, vem comigo. As nossas convidadas de hoje são especiais, elas vêm de longe, uma do Rio de Janeiro, a outra de Brasília. De Brasília, a síndica profissional, de muito sucesso, síndica 5 estrelas, Guanaíra Cremonese. Guanaíra, muito bem-vinda ao nosso programa novamente. Obrigada, Ricardo, mais uma vez aqui e muito feliz por estar novamente participando. Nós que estamos felizes. Eu falei Rio de Janeiro como estado, mas a cidade é Niterói. A síndica de mais sucesso de Niterói, Paola Ferreira. Paola, muito bem-vinda ao programa pela primeira vez. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Paola, não é raro acontecer de termos síndicos não compromissados, e aí temos diversos motivos, que acabam de alguma forma sumindo do condomínio. Eu fiz uma brincadeira, o programa chama Aperte os Cintos, o síndico sumiu. E aí, os passageiros dessa empreitada, que são os condôminos, sem o seu representante legal? Podem sofrer algumas questões, né? Numa possível ação trabalhista numa defesa, podem ter problemas de pagamentos quando ele não está acessando as contas e outras questões que são muito pertinentes, como, de repente, até o pagamento de uma parcela de uma ação, seja ela trabalhista, seja ela civil ou o que for, que não for feita dentro da data. E aí isso pode recair em cima dos condôminos, né, de uma maneira geral. Você falou uma coisa interessante. A gente tem algumas regiões do país, e no Rio de Janeiro é uma delas, que a maioria dos condomínios o síndico autoriza o pagamento, né? Sim. Não é a administradora que faz do começo ao fim. Brasília também tem essa prática, né? Tem. E isso acaba deixando ainda mais sério, né? Já trazendo aqui para Guanaíra a questão de um pagamento não efetuado, por exemplo, de um tributo ou de uma ação trabalhista, ele pode trazer um prejuízo financeiro altíssimo para o condomínio e, obviamente, para todos os condôminos. Sim, deixar de quitar um tributo que seja na esfera judiciária ou mesmo na esfera fiscal, você tem aí o risco de não só incorrer em juros e multa, que é possível ressarcir o condomínio, mas o condomínio pode ser, de repente, negativado, e isso pode incorrer em outros tipos de prejuízo, como, por exemplo, precisa fazer uma compra com faturamento. Se o condomínio está negativado, provavelmente esse faturamento vai ser negado por uma empresa. Então, às vezes, os prejuízos, os danos, eles vão muito além daquelas questões do dia a dia. E aí também tem a parte de campo, né? O síndico não está, ele sumiu, então seja ele profissional, porque também temos... Profissional não, remunerado, porque profissional esse cara não é, né? Se ele não aparece no condomínio, se ele abandonou o condomínio, ele não é profissional, ele se intitula profissional, mas é um síndico apenas remunerado e amador, não profissional. Mas temos também aquele que mora no condomínio, mas ele chega meia-noite, vai embora às 5 da manhã para trabalhar, então ele praticamente não está no condomínio. E as áreas comuns também acabam sofrendo, né, Paula? Isso e é visível, né? É muito visível. A questão de não estar presente, ele não consegue adequar a cobrança efetiva, né, do que tem que ser feito, porque o zelador, muitas vezes, ele não sabe, né, a totalidade da cobrança que ele tem que fazer. E muitas das vezes ele também acaba sofrendo um pouco de discriminação, porque parece um capanga, vamos dizer assim, né? A figura do síndico ausente. E isso traz prejuízo, porque uma manutenção preventiva não executada vai virar uma corretiva lá na frente. Exato. E aí vai trazer prejuízo. As pessoas esquecem esses detalhes, mas a ausência dele acaba trazendo esse problema para o condomínio. Temos também a questão de não ter o comandante, o líder, para tomar decisões, porque enquanto a coisa está andando de maneira
normal, habitual, você não ter um comandante, às vezes não faz tanta falta, porque não temos nenhum tipo de problema. Mas aconteceu um problema. Então, vamos dizer, um morador fazendo uma festa com som no último, é um problema que geralmente o síndico é acionado. Temos um problema de polícia, o síndico é acionado. Temos um problema de um vazamento muito grande, quer dizer, diversos problemas, se olha para o líder, né? E agora, o que eu faço, líder? E aí não tem o líder e fica órfão. Isso sente também bastante, né? Faria falta num caso desse, né? Faria muita falta. É natural que o síndico, quando a gente consegue implementar os processos no condomínio, no decorrer das atividades diárias, a equipe local saiba como proceder em relação a essa ou aquela situação. Contudo, quando acontecem coisas tão complexas como as quais você citou, Ricardo... Uma pandemia, por exemplo. As pessoas, elas literalmente ficam perdidas. E às vezes até a gente fica perdido, mas a gente à frente daquilo ali, buscando informações com a equipe, com os próprios condôminos, nós somos responsáveis por liderar e por indicar o caminho, né, a ser percorrido e para resolver os problemas. Nem sempre a gente acerta, mas estamos ali para fazer o possível para que a coisa flua de maneira positiva. Eu tive uma ocorrência no condomínio na pandemia, que foi a saída do síndico. Ele foi passear para tentar se resguardar e acabou falecendo num local distante do condomínio. Ninguém teve ciência. Só foram descobrir a ausência do síndico, né, a falta efetiva, quando tiveram que pagar a folha de pagamento. Que aí não pagar, né? Ou não pagar, na verdade, né? Porque não tinha como. E aí a administradora teve que assumir o pagamento e aí foram descobrir, correr com a assembleia, com tudo. Então, olha como a falta, no momento desse, se não tivesse, de repente, alguém... Porque só se atentaram na data, ele já estava quase 30 dias fora. Sim. Então, olha como isso acontece e aí você imagina o que mais faltou, né? Porque viram só a folha, mas e o que estava anterior a isso, né? As autorizações, a questão... Não sei como é em São Paulo, mas no Rio tem muito a gestão pelo síndico dos pagamentos. Uhum. Então, essa questão de estar ali autorizando, de estar fazendo, a ausência dele acaba sendo dificultosa para o condomínio, até para a administradora em si. A gente tem casos aqui, nesse caso ele realmente sumiu, entre aspas, ele faleceu, é uma história trágica, né? Sim. Mas a gente tem outros motivos, né? A gente tem desde o morador, por exemplo, é um síndico, mas ele tem uma profissão que demanda muito dele. Sim. Então ele é piloto, por exemplo, e viaja muito, ou ele é... contador e na época que tem imposto de renda ele se recolhe para ganhar dinheiro. E fica inacessível, né? Exato, fica um período que ele some do radar. E aí muitos condomínios não têm subsíndico, ou se tem, até não tem porque a gente não tem no Código Civil a figura do subsíndico, né? Então ele não tem poder de substituir o síndico e mesmo legalmente ele não assina ali o cheque. Quer dizer, se você no banco você pode ter algumas regras que você pode ter outras pessoas para assinar, mas normalmente não é assim, faltou, agora o subsíndico assumiu. Eu fiquei sabendo outro dia que nem a figura do vice-presidente existe, essa de você assumir e tomar ser o responsável pelo país, né? Então a gente tem coisas que a gente acredita que é habitual, viajou o presidente ou viajou o síndico, tem o subsíndico que assume. Não é assim. O Código Civil nem fala na questão do subsíndico. Mas mais do que isso, e eu queria ouvir a sua opinião, a questão do síndico ausente, talvez não sumir, mas aquele síndico que não tem muita presença, e aí ele deixa a gestão na mão da administradora ou do gerente predial, zelador, o líder, ou dos dois, né? Isso também não é incomum. Não é incomum. Eu ouvi dizer de condomínio em que o zelador tinha cheque em branco para fazer os pagamentos porque o síndico simplesmente não aparecia no prédio. E isso é grave. Bem irresponsável. É irresponsável, é grave. E aí tem um outro aspecto, Ricardo, que você, às vezes, empoderar demais essa equipe, né, esse zelador ou esse administrador do prédio, é grave também, porque você cria uma cultura
que o líder não está presente, o líder de fato, né, o líder de direito não está presente. Então, aquele zelador assume essa função e acaba se empoderando demais. Quando esse síndico retorna, se retornar, ou um novo síndico assumir, eu já peguei condomínio nessas condições, de assumir, o zelador tomava conta de tudo e simplesmente criou uma barreira para eu criar a minha gestão. É claro que a gente consegue superar esses problemas. Mas demora, e o condomínio sofre, porque o período que você está ali gastando energia para vencer esse tipo de questão é um... E às vezes é necessário desligar, né? Às vezes é um funcionário bom, mas que se desvirtuou por irresponsabilidade desse antigo gestor. Então tem vários aspectos que são, sim, que comprometem o condomínio. A questão da administradora é gravíssimo também na minha visão, porque imagina, aquela que trabalha na prestação de contas, aquela que é prestadora de serviço do condomínio, vai tomar a frente de questões sem que o síndico esteja ciente, sem que o síndico tome as decisões propriamente ditas. Então, assim, peraí, as coisas não podem ser assim. A gente precisa ter independência, né, na gestão, para o síndico, para a administradora, né, e outros prestadores de serviço, mas, ao mesmo tempo, tem que trabalhar em conjunto. Sim. Você falou uma palavra que eu achei interessante e vou aplicá-la, que é desvirtuou, né? E desvirtuar pode ser algo muito grave. E desvirtuar pode ser, por exemplo, roubar o condomínio. E a gente tem uma máxima que é a oportunidade às vezes faz o ladrão. Né? Então você deixar tudo na mão de um zelador, que seja gerente predial, um cheque em branco, assinado. Você deixar um celular, que eu já vi também, que é responde meu nome. Quer dizer, que você começa a dar poder para aquela pessoa e aquela pessoa fala um cheque, o que eu posso fazer, sei lá, é perigoso. Tem um outro ponto que é a administradora também, porque existem administradoras e administradoras, né? Existem as corretas, existem zeladores corretos também, mas existem aqueles que a oportunidade também como administrador falou, opa, acho que eu vou colocar aqui uma aprovação aqui de alguma coisa e mesmo um funcionário da administradora, esse tipo de coisa. Então, esse tipo de situação pode ocorrer. Eu queria lidar muito sobre esse assunto no segundo bloco, tá? Eu vou entrar nisso de como nós, síndicos, eu falo nós, não sou síndico, mas há tantos anos formando síndicos e levantando essa bandeira da sindicatura profissional, que eu falo nós, mas como que a gente pode estar presente, aí indo na linha contrária de estar ausente, para que a gente consiga direcionar o condomínio para o caminho certo, para que o zelador, o gerente predial faça o trabalho certo, para que a administradora faça o trabalho correto e para que aquele condomínio tenha o seu objetivo alcançado, que é segurança, comodidade e valorização do patrimônio, tá? Então vocês vão responder isso para mim no segundo bloco. E você que está em casa, está gostando do programa? Gostou das nossas observações? Dá seu like, faça seu comentário, compartilhe, nos ajude a disseminar informação de qualidade. E sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá!